Oferecimento Laboratório São Geraldo e Medic Mais. Cuidar da saúde é uma atitude que deve ser tomada diariamente para evitar doenças e manter uma vida mais equilibrada. Venha realizar seus exames com qualidade e segurança no Laboratório São Geraldo, localizado no Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis. O Laboratório São Geraldo conta com equipamentos de ponta e possui atendimento humanizado, proporcionando sempre o melhor para seus clientes. Atendemos particular, Unimed e diversos outros convênios. Laboratório São Geraldo, perfeito para quem exige qualidade. Em Divinópolis, Formiga e Santo Antônio do Monte. Você pode até escolher a melhor roupa, arrumar seu cabelo e ser um romântico anônimo. Mas Deus me livre não cuidar da sua saúde, né? E nesse momento nunca se falou tanto em saúde como agora. E se é saúde, é Medic Mais. Na Clínica Medic Mais você tem médicos, dentista, laboratório, exames do coração, exames de imagem e estética. Aqui você não precisa se preocupar. Saúde acessível que cabe no seu bolso e tudo em um só lugar. Exatamente, Marcão. A Medic Mais está em todo o Brasil, levando para você e sua família um atendimento humanizado e personalizado. Isso você pode confiar. As clínicas Medic Mais contam com profissionais altamente capacitados para lhe receber, além de uma estrutura completa para o seu tratamento. De norte a sul, de leste a oeste, sempre tem uma clínica Medic Mais perto de você e da sua família. Não espere mais em filas. Saia aí desse plano caro que você tem. Agende agora mesmo a sua consulta médica, exame ou dentista. Deixa a Medic Mais cuidar de você e da sua família. Vem pra Medic Mais! A clínica da minha e da sua família. Olá, está no ar o programa Geração Solidária, que chega na tua casa. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado às 20h30, horário nobre, né? E domingo, 10h30 da manhã, tem a reprise do programa. Hoje eu tenho um prazer muito grande de receber mais uma vez meu grande amigo, né? Essa pessoa que eu admiro muito, esse ser humano iluminado, e que todos nós que acompanhamos Geração Solidária há 12 anos, e nesse tempo, acho que sempre, o Renato sempre que pôde, né, vem ao programa bater papo com a gente. Renato, psicólogo, escritor, enfim, um ser humano iluminado, como falei anteriormente. Um prazer muito grande levar na tua casa e para vocês, internauta, a presença desse meu amigo, tá bom? Renato, prazer muito grande, viu? Vou te receber mais uma vez aqui no programa para a gente falar de um tema que sempre as pessoas comentam, né, nas redes sociais, enfim, relação interpessoal, relacionamento das pessoas hoje, nessa correria, nesse mundo tão atordoado que a gente vive, né, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fala pra gente um pouquinho, então. Bom, Geraldinho, eu acho que primeiro é um prazer a gente voltar e ter esse respeito pela casa das pessoas, né? Para quem nos ouve, para quem procura esse autoconhecimento diário. Falo que o autoconhecimento é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, para a nossa existência. Quando a gente fala de relações humanas, primeiro, não só a pedido de tanta gente que procura esse equilíbrio para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. A gente está passando uma transição muito forte quando a gente pensa nesse caminho, nessa trajetória que nós vivemos agora, para dar sentido à vida. É muito importante a gente pensar todos os dias o que me move, o que me faz buscar todos os dias acordar, realizar, produzir, entender e criar vínculo com as pessoas. Tem que ter algo muito maior que nós que faz isso. Por isso que eu falo que a nossa saúde mental, espiritual e a social, ela tem que ter uma congruência, ela tem que ter um vínculo, porque nós estamos perdendo as relações por detalhes. Detalhes na escuta, detalhes na fala. Então, às vezes, as pessoas se perdem por não ter tempo para parar, para ouvir, para entender e compreender o outro com toda a sua história. Cada um carrega consigo o seu caminho. Então, muitas vezes, quando a gente nos perdoa, o ser humano, Geraldinho, ele é muito mal para si mesmo. Não sei se você já percebeu, às vezes você erra uma rua
E aí você vira na rua errada, você já fala, não, você é um burro, você não sabe dirigir, você não sabe virar numa rua correta. Então a gente sempre está nos punindo muito, por situações pequenas às vezes da vida. Então o primeiro perdão a gente tem que se dar. É aquele que eu perdoo as minhas falhas, perdoo as minhas fraquezas, perdoo por ter permitido que o outro me enganasse, porque se o outro te enganou, você ainda está na condição de estar melhor, de ser mais íntegro, ser mais honesto consigo mesmo. Então, assim, quando você fala assim, mas o outro me maltrata, eu tenho que questionar até o perdão que por eu ter permitido que o outro me maltratasse, eu ter permitido que o outro me enganasse, eu ter permitido que o outro mentisse para mim. Então, nós vivemos numa série de emoções que está dentro da gente. Então, depois que eu estou bem claro, bem resolvido para recomeçar, reconectar e reiniciar o meu processo cognitivo, o meu processo de vida, então eu sinto resistência para daqui para frente eu ser melhor. Então, Skinner, dentro da análise cognitivo-comportamental na psicologia, ele tem essa visão. Nem sempre eu preciso de estar no passado, mas daqui para frente, o que eu posso fazer de melhor para mim? Daqui em diante, como eu posso ser melhor? E existem muitas pessoas que se prendem muito ao passado, aos momentos de dificuldades que viveram, aos problemas em si, né, que viveram e tal, né? Então, para você acha que, na sua análise, uma pessoa hoje ela consegue sobreviver diante do ter momentos melhores em sua vida, se ela não esquece, mas não busque tanto o passado, é isso ou não? Eu até falo o seguinte, né? Às vezes as pessoas falam assim, se você não esquecer o passado, você não vai ser feliz nunca. E é o contrário. Nós não podemos esquecer o passado. Eu falo muito que... Aquilo que te fez mal. A nossa vida, independente, pode ser bom também, mas a vida é como um carro. O carro você anda olhando para frente, o retrovisor serve para você dar uma olhada para trás. Sim. Mas se você ficar focado no retrovisor, você vai bater. E eu preciso de respeitar essa história, eu preciso de entender, compreender, para que a minha caminhada pela vida seja mais leve. Nós estamos aqui num curto espaço de tempo, aprendendo, relacionando, a construir histórias com o outro. Então, se a gente predispõe a isso, eu tenho que estar resolvido com a minha história, eu tenho que estar resolvido com a minha paciência, com o perdão, com aquilo que eu trago comigo, e daqui para frente eu posso ser melhor. Daqui para frente eu posso reconstruir, eu posso construir. Esse é o grande sentido da existência. A fórmula da felicidade, na sua análise como profissional da psicologia, qual que seria mais ou menos uma fórmula, assim, tem? Eu quero ser feliz de fato, entendeu? Eu vou buscar essa felicidade, mas a busca de felicidade eu acho que eu acho que a primeira coisa, a felicidade você tem que entender que para você é ser feliz, é isso? Felicidade é um tema, sim, filosófico, né? Porque sim, filosófico, ele é muito amplo. É muito amplo, porque na medida que você encontra, você já perdeu. Né? Tem teóricos, tem pensadores que trabalham a felicidade nesse ponto. À medida que você encontra, ela já está mais distante, ela fica distante e ela é uma eterna busca. Porque felicidade, ela é um momento. A partir do momento que a gente está em paz consigo, a partir do momento que a gente se ofende menos com as coisas, a gente vai resolvendo que, às vezes, eu posso silenciar para buscar uma cura, ou às vezes eu posso pontuar coisas que faça o outro questionar sobre em que momento da sua vida você acha que está. Você acha que é assim que nós vamos ser felizes? Você acha que se mudar o tom de voz, a gente pode ter um diálogo mais saudável? Você acha que, pensando dessa forma, a gente não pode buscar mais equilíbrio? Então, talvez, questionando as situações de forma sábia, de forma que a gente tenha mais respostas, porque eu falo que nem toda pergunta precisa de ter resposta. É verdade. Mas as perguntas, elas precisam ter uma reflexão. Elas têm que ser pensadas. Então, felicidade é isso, é quando a gente tem a capacidade de se questionar, de pensar em que momento eu estou da minha vida, como eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Se o outro te traiu, ótimo, porque você está na condição de ser honesta, de ser íntegra, de ser sincera, autêntica e fiel. Quem sofre, geralmente, é o traído, não é o traidor, sendo que é o traidor que não tem capacidade intelectual, espiritual
E social, de ser fiel, de ser verdadeiro, de ser íntegro. Relacionamento tem que ser leve, tem que trazer o bem-estar do dia. É como você voltar para casa no final do dia e saber que tem alguém que te ama, que te espera e que está preparado para te receber. Isso constrói relacionamento. É interessante quando você coloca, a gente entende também que numa relação tumultuada, por exemplo, uma crise entre o casal principalmente, né, falando sobre esse tema, se você não ficar preso só à crise, mas superar a crise através do diálogo, olhar o retrovisor, saber que aquilo serviu para alguma coisa, para o amadurecimento, mas permanecer juntos e tal, é um antídoto, né? Seria, né? E o melhor antídoto, porque não tem como eu ter uma habilidade. É tão legal quando uma relação, uma crise de um casal, por exemplo, vencer um momento desses turbulentos, mas continuaram e persistiram, porque venceram, não é legal? E venceram cada um na sua habilidade. Onde um às vezes silencia para não criar um atrito, onde um amadurece aquela fala para não magoar o outro. É quando os ajustes vão sendo feitos dentro da compreensão que existe uma história, que existe um sentido. E relacionamentos, com o tempo, muitos chegam no consultório e falam assim, parece que nós somos amigos. Eu falei, é melhor você chegar num relacionamento, ser amigo e despertar o prazer dessa relação do que você ter crise, do que você fazer de tudo para tornar a pior pessoa do mundo para que a gente não esteja junto mais. Na Índia, seu pai vira para você e fala, filha, você vai casar com aquele rapaz. Vira para a moça e fala, o pai, você vai casar com aquele rapaz, nós já arrumamos tudo. E lá você não conhece a pessoa e tem que aprender a amar. Você tem que aprender. E por que são os casamentos que mais duram? Porque você ama comportamento. E se o outro é carinhoso, o outro te evolui, a tendência é que o meu cérebro comece a apaixonar por isso. Pelo carinho, pelo respeito, pela sinceridade. Então o cérebro vai construindo. E no Brasil, muitas vezes a gente percebe que é o contrário. Que você tem que amar muito no início e depois você vai desamando com o tempo. Não é uma construção gradativa, ela vem diminuindo. Então, tanto que hoje, se a gente for ver, como que os relacionamentos têm uma tendência de começar e de 3 a 8 meses já acabou. Então, assim, é importante todos os dias. A Adélia Prado tem isso no texto dela, a gente tem que deixar um rastro. Se a gente não deixa um rastro que faça dar sentido à relação, ela perde o sentido. Tem que ter algo que fica para amanhã. A gente não pode dar tudo no primeiro encontro, dar tudo no início. Tem que ter algo que seja uma surpresa dia após dia, que faça com que a relação cresça, dê sentido e tenha equilíbrio. E ainda falo mais, muitas vezes, quando tem esse desequilíbrio, não há uma consonância, a gente tem que pensar nesse estado, que muitas vezes o nosso encontro conosco mesmo tem que ser mais prazeroso do que ter alguém. Ficaria 1 hora conversando com o Renato, né, gente? A gente fala. Muito legal. Mas, olha, o Renato vai vir mais vezes, eu falo com ele, né, fico tentando ajustar a agenda, né, Renato? E gostaria que você mandasse perguntas, viu, pra gente poder estar direcionando ao Renato, viu? Ou mensagem, você gostaria que falasse de algum tema, por aí nós vamos colocando na tua casa, você que é telespectador, que acompanha há 12 anos nosso programa, colocando na tua casa as tuas dúvidas, exploradas por esse psicólogo, meu grande amigo, Renato Ferreira. Obrigado, Geraldinho. Eu fico muito feliz e, assim, sempre que possível, né, muito bom a gente poder ter essa interação com quem está do outro lado, para a gente buscar, né? A gente está falando, mas a gente também está aprendendo. Você está atendendo em Divinópolis também ou não, como psicólogo? Não, agora eu estou atendendo em Cláudio, na clínica em Cláudio, e também na Carmoclínica em Cajuru. Ok. Estou nas Beleza, duas. está aí no telefone, está no rodapé o telefone de contato para você agendar lá esse bate-papo, a sua primeira consulta, primeira avaliação com o Renato, que é um grande amigo meu, e eu recomendo. Obrigado. É isso? Não sai daí, estamos voltando já já, ok? Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Continua lá na rua São Paulo, 1888, pertinho da delegacia, é a referência de localização, Sincal, e a delegacia de trânsito. E o nosso telefone 37 3214 3788.
e o WhatsApp também, e o celular, o WhatsApp também, 379-9963-8637. Medic Mais, a sua saúde não espera em filas e nem depende dos altos preços dos convênios. Aqui, você e a sua família têm qualidade, agilidade em consultas médicas, odontológicas e exames que você pode pagar. São diversas especialidades, além de total cobertura no atendimento odontológico e mais de 1000 tipos de exames. Cardiologia, ginecologia, dermatologista, ortodontia, tratamento de canal, implantes e muito mais. Na Medic Mais, você conta ainda com cartão saúde familiar, sem mensalidade, sem anuidade ou taxas. Milhares de pessoas já fizeram sua consulta ou tratamento odontológico na Medic Mais. Venha você também, procure a unidade mais próxima e agende agora sua consulta ou avaliação com nossos especialistas. Olá, meu nome é Velmonte, eu trabalho com reforma de estofados e fabricação. Se você também quiser conferir nas redes sociais, vai lá conferir nossos trabalhos, dos trabalhos feitos no Instagram, Reformadora J. Vieira, e conheça um pouco do nosso trabalho. E tem o nosso telefone também de Zap, que você pode estar mandando para fazer orçamento ou pessoalmente, E trabalho para toda Divinópolis, região no entorno também. Então estamos aqui para fazer um bom serviço para vocês. Eu sou Walter José Ferreira, sou residente em Divinópolis. Eu, com idade ainda de 8 a 10 anos, entrei na Sociedade São Vicente de Paulo, porque a minha família é muito religiosa, muito católica, e meu pai ingressou na Sociedade São Vicente de Paulo e tinha por hábito os pais levar os filhos para a igreja e para os movimentos religiosos. Meu pai conseguiu me levar, eu participava à noite lá com ele e fui apanhando gosto pelo trabalho voluntário, pelo trabalho social. E tem a minha vida toda voltada para o trabalho religioso, de Semana Santa, missionário de Semana Santa, de ministro da Palavra, ministro da Eucaristia. Fui passando por essas etapas e a gente continua até hoje trabalhando. E em virtude de tudo isso, nessa caminhada a gente vai aprendendo muita coisa. E hoje a gente vê as dificuldades que essa sociedade recente tem na parte de convívio, de educação, de convívio, de participação religiosa, onde a gente vê que os pais hoje estão deixando muito a desejar na educação dos filhos. Que a gente sabe que a família é que dá a educação e a escola dá o conteúdo. E aí, juntando os dois, forma cidadão para o país, para a humanidade. E nós hoje não vemos isso. Onde tem amor, aí Deus está. E se não tem isso na família, não tem isso nos locais de trabalho, se não tem isso na comunidade, Deus está ausente. E se te falta Deus, gera guerra. Nós não estamos lutando agora, vendo uma guerra aí absurda, sem sentido, uma guerra só para expansão territorial, matando inocentes, matando crianças, matando idosos. Para quê? Para expandir um território ou por outras ideologias que a gente nem sabe por quê?
né? Então, como nós somos brasileiros, divinopolitano, mineiro e brasileiro, que Brasil que nós queremos? Qual é o nosso compromisso para com este país? Qual é o nosso compromisso? Nós precisamos ter um compromisso muito grande com isso. Ser diferente para fazer diferente. Não adianta eu fazer a mesma coisa todo dia e querer resultados diferentes lá na frente. Né? E eu queria falar um pouquinho do nosso trabalho social, que a gente já faz campanhas e tudo. E nos últimos 2 anos nós tivemos uma dificuldade muito grande em função dessa doença, dessa pandemia que gerou aí. E o nosso exército de trabalho chama Conferências Vicentinas. Essas conferências foi fundado por Antônio Frederico Ozanam, que temos como patrono de São Vicente, mas ele fundou essas conferências em 1830. Ele tinha 20 anos na época, né? Ele fundou essas conferências e colocou São Vicente como padroeiro, e nós vivemos, trabalhando, tem mais de 200 anos que nós temos esse movimento. Nunca foi tão difícil trabalhar, igual nós estamos vivendo nesse período. Por quê? Com esses 2 anos de isolamento, nós estamos com, sei lá, 40% das conferências ainda reunindo. E esse é o nosso grande exército. E as necessidades aumentaram. Aumentou, as carências aumentou, as dificuldades aumentou. E nós precisamos continuar o trabalho. Nós temos as vilas vicentinas, igual que Divinópolis tem, o Cajuru tem, e outras cidades que do nosso metropolitano tem, e vivem uma maior dificuldade. Por quê? Nós recebemos o apoio do interno, que é um salário mínimo, e o resto a entrega é pela sociedade. Aí a sociedade é que faz doações para entregar. E muitas vezes nós temos carência e falta de leite, de fralda, do próprio alimento, de medicamento, de uma visita. Então a gente precisa muito, muito da ajuda da sociedade. Hoje nós estamos tendo uma questão tão grave, Jair, que até dentro da família tem ouvir. Se o filho não ouve o pai não chega tarde, a mãe, junta a família. Como foi o dia hoje, ouvir a família, as dificuldades dos filhos, o que o pai passou, a mãe passou, para poder valorizar, cada um ser valorizado dentro daquele ambiente ali, porque todos têm suas dificuldades, dispersa. Uma coisa interessante você falou, de repente as pessoas estão tão ligadas com o mundo externo lá fora, e às vezes terceirizando, chegam do trabalho, ao invés de sentar com os filhos e conversar como foi seus dias, e os filhos com os pais também, não, vai levar o problema do trabalho para dentro de casa. No serviço, então assim, acaba levando assuntos que é externo e não tem essa oportunidade de ter um bate-papo com a família ali, dos problemas internos da casa, né? Não tem jeito de te relacionar naquele ambiente familiar, amigo, para resolver os problemas. E a situação é a seguinte, os problemas vão acumulando. Quando você descobre, você passa 1 ano, 2 anos, 3, você descobre, a sua família está toda desmateriada. O pai abandonou a sua vida espiritual, abandonou Deus, não vai, não tem motivo, não tem tempo, não tem isso, não tem outra coisa. Não leva os filhos não acostumam, não vai. A mãe, que é a grande catequista da família, não tem espiritualidade para ensinar, o que transforma? Transforma numa família de agitadores, de brigadores, que, enfim, traz uma violência danada para a saúde, porque a violência começa ali. Tudo começa na família. Se uma família unida, uma família religiosa, uma família amiga, respeitável, vai se respeitar. Jaldinho, eu fui educado pelos meus pais. Meus pais falavam assim, respeita os mais velhos. Toma a benção do tio, toma a benção do avô, não sai sem tomar a benção do seu pai, da sua mãe. E foi nos ensinando esses valores cristãos, esses valores familiares, e a gente traz até hoje. E é uma família passiva, uma família pacata, uma família honesta. Né? Igual eu tenho meus filhos, graças a Deus, são bons, são honestos, estudou, formou, passou as suas dificuldades, e estão aí, graças a Deus, cada um vencendo na vida. Agora, se eu não tenho esse exemplo, porque é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei falar, eu não sei conversar, não sei o quê. Dê exemplo. É até melhor. Então, o exemplo fala mais que as palavras. Né? São Francisco de Assis dizia, evangelize
com exemplos, palavras, se necessário for. Então, quer dizer, se você der bom exemplo, ser um bom pai, um bom amigo, pai carinhoso, respeitador, religioso, o filho vai convivendo naquele desde pequenininho e ele convive com essa natureza. E é bom demais. A gente vê, eu tenho meus netinhos, graças a Deus, a gente vai rezar um texto, todo mundo em volta da mesa rezando texto, paradinha ali, então é muito bom. Então a gente precisa buscar essa paz e só nós achamos paz na convivência com Jesus. Só Jesus te dá a paz verdadeira. Ó, no livro de Jeremias, Deus fala que maldito o homem que busca sua proteção no homem. É verdade. Este homem que busca proteção no homem, nos bens materiais, na sua posse ou na sua força, é como uma árvore que nasceu numa terra árida, sem nutriente. Ela vai passar por todas as intempéries da vida e não vai dar fruto. Vai sofrer a vida inteira e não vai dar fruto. E o homem que tem Deus no coração, respeita a Deus e tem Jesus como seu Salvador, é como aquela árvore boa que foi plantada à beira da nascente, tem a umidade, tem a terra fértil, nutriente, ela vai produzindo fruto porque a segurança dela está em Deus. A sua segurança, a sua proteção está em Deus. Tanto é que nós temos, né, aquela citação, né? A minha proteção está no nome do Senhor. Se você tem isso, você tem a vida toda, você tem a vida, a paz, tem tudo, né? Legal. Agora, a sociedade precisa de muita ajuda. Nós estamos vivendo uma fase tão difícil, não só pelas consequências, pelas situações que nós vivemos, de pandemia, doença, incerteza. Por quê? Porque todo movimento que não renova, envelhece. Os seus membros envelhecem. E hoje nós estamos tendo uma dificuldade nisso. A maioria, a grande maioria dos membros da sociedade São Vicente de Paulo envelheceu. Então são pessoas de risco. Qualquer coisa afasta, porque tem medo de morrer, porque todo mundo não tem medo de morrer, né? A morte é a última coisa na sua vida, então você tem medo. Mesmo tendo fé, tendo tudo, ele tem medo. Então, o que está acontecendo? Nós precisamos renovar as nossas conferências. E toda paróquia tem, nas roças todas tem, toda paróquia tem uma conferência, 2 ou 3 ou mais. Então essas conferências precisam ser renovadas com a juventude, jovens, adolescentes e adultos jovens. Eu gostaria de fazer um chamado, conclamar essa população católica cristã que realmente quer trabalhar para a sua salvação, que procurasse uma conferência vicentina, que é o caminho mais perto de servir a Deus da pessoa do irmão. Tanto é que Jesus falou, tudo que fizer ao menor dos meus irmãos é a mim que está fazendo. Então a forma de você servir a Deus. É um grande começo. É um grande começo. Então eu queria pedir, quem ouvir esse programa, tiver a oportunidade, visite uma conferência vicentina, faz uma experiência de caridade, que a caridade, a gente faz a caridade, mas a gente que recebe os méritos da visita, da doação. A gente fica tão feliz que a gente fez, poxa, graças a Deus, foi ótimo. Hoje eu ganhei meu dia, visitei fulano, fiz isso, fiz aquilo. Ou uma outra boa ação. Então que as conferências sejam visitadas por católicos, cristãos, pessoas, por crianças, por jovens, por adultos jovens, ou outros, pode ser até mais idosos, não tem problema, que ninguém é discriminado, mas olha, faz uma experiência de conferência. Vocês verem o trabalho, nós temos um regulamento que nos norteia tudo. Você vai achar de conferência diferente por atitudes de pessoas que é presidente. Às vezes não são, um segue mais, outro segue mesmo, mas todos têm o mesmo objetivo, levar o socorro, levar a assistência àquele que mais precisa, os prediletos de Jesus. Então, e fazendo isso, consequentemente, a gente vai ter uma vida junto de Jesus, caminhando com Ele, conversando com Ele, que é o valor de uma caridade bem feita, é uma oração manifestada na nossa vida.